Olá, poderosos e poderosas! Se você está aqui nesse vídeo é porque você quer saber qual caminho eu trilhei para fazer sucesso. E sim, eu acredito que eu já faço muito sucesso, mas é só uma pontinha do que está por vir na minha vida, porque eu acredito. Então, tudo isso está acontecendo e vai acontecer muito mais porque eu comecei. Estou fazendo uma live agora aqui no Instagram, vai ficar salva para você do YouTube. Então, se prepara para assistir essa história. Hoje é papo de amigas. Eu vou te contar tudo que eu fiz para chegar até aqui. Quais foram os meus erros, quais foram os meus acertos, como eu comecei a empreender no digital, como eu comecei o meu negócio de terapias e como eu fiz para estar bem comigo mesma, para expandir. Sobretudo, eu quero que essa aula seja uma inspiração para você começar, para você levantar da cadeira e agir. Então vamos comigo para essa live de hoje, que é um bate-papo bem informal, bem de amigas, para a gente ficar ainda mais íntima, tudo bem? Então vamos lá, pessoal. Vamos começar a contar. Primeiramente, né, para quem ainda não me conhece, eu sou terapeuta holística, trabalho com terapias alternativas e principalmente com atendimentos de autoconhecimento, de expansão de consciência. Falo bastante sobre espiritualidade, mas sobretudo para você conquistar a sua autocura, para você expandir e prosperar. Como seria você ser um canal para receber mais abundância do universo? Como seria os seus pedidos serem atendidos com total facilidade? É isso que me inspira e é isso que me alimenta a alma ensinar para vocês. Mas como é que foi que eu comecei tudo isso, né? Porque eu acredito que se deu certo para uma pessoa, se uma só pessoa chegou lá, a gente pode chegar também. E como eu falei, eu estou no comecinho da minha jornada, né? Eu trabalho com o Instagram, não tem nem um ano ainda, antes eu já trabalhava com mídias, com atendimentos, mas com o Instagram não tem nem um ano ainda. E estou expandindo cada vez mais, é o que eu amo. Tem ligação com a minha formação, sem ser a parte das terapias. Vou contar tudo isso. O que acontece? Vou intercalando a linha do tempo, mas vai fazer sentido, vai ficar tudo amarradinho no final. Quando, em 2017, eu acho que eu tinha 19 anos, eu entrei para um treinamento chamado Liderança Inspiradora. Inclusive, aqui, vira e mexe, tem pessoal que era dessa época, que fez o treinamento também. É um treinamento muito bom de inteligência emocional, de desenvolvimento pessoal. A partir dali, eu conheci o mundo holístico. Porque a partir do Liderança Inspiradora, né, que foi com o William Lin, com a Verônica, que a Verônica é minha psicóloga até hoje, eu conheci a terapia do renascimento, conheci as mesas radiônicas e me encantei. A partir dali, comecei a minha jornada de autocura. Tudo bem. É um caminho fácil? Não é um caminho fácil, né? A gente tem que bater de frente com diversas dores nossa, né? Então, toda vez que a gente está olhando para dentro, dói, né? É como se a gente fosse tirar o band-aid daquela cicatriz, daquela ferida, tira o band-aid, dá uma ardida, passa o remédio, dá uma ardida, é normal. Mas eu tive que ter coragem, é o que eu falo para todo mundo, sobretudo ter coragem para olhar para dentro de si, porque só no momento que eu olhei, né, só no momento que eu tornei consciente, consegui curar bastante coisa, naquele momento, né, em 2017 para 2018. Quando foi em 2018, eu, sabichona, achava, pronto, já tô curada. Coitada daquela menina. Já tô curada, já sei de tudo, né? E parei de ir na terapia. Parei de fazer a mesa, parei de fazer o renascimento. Ia de vez em quando, né, em algumas sessões em grupo de respiração, mas parei. E voltei para minha vida de balada, que eu amo também, não tem nada contra. Quer dizer, tenho contra a vida de balada durante a quarentena, mas sair, óbvio, que faz parte para quem gosta. Daí voltei a focar só na minha vida de balada. E esqueci da essência de Mário Parisi. Tudo bem, era uma época, né? Eu acredito que a nossa vida são ciclos. Dentro dessa vida, eu acabei conhecendo uma pessoa, entrei no relacionamento, mas isso, tipo, é só um detalhe, porque com todos esses acontecimentos, focando em balada, focando em amizades, focando em namoro, focando em tudo menos em mim, foi quando eu fui para o fundo do poço, que eu sempre falo para vocês.
E sempre deixo muito claro, e tá tudo bem, sabe, contar a sua história e olhar para a partir do momento que não dói mais, tá tudo bem você expor. E aí, no final de 2019, minha vida estava um caos. Eu chorava todos os dias, estava desgostosa, estava infeliz, não acreditava em mim, tinha medo, tinha vários planos e ideias e não colocava em prática e não começava. E aí a história começa a mudar a partir daí. Foi aí que eu conheci mais outras terapias holísticas, né? Conheci barras de Axis pela minha amiga Luciana. Comecei a olhar para mim novamente. Quando foi em dezembro, conheci as barras. Em maio, comecei a fazer vários cursos de autoconhecimento, para eu começar a me curar mesmo, né? Não tinha ainda o intuito de trabalhar com isso. E tive que ter coragem de olhar para tudo aquilo que estava embaixo do tapete. Quantas sujeiras, quantos monstros a gente vai guardando embaixo do tapete, né? E é isso que eu quero deixar muito claro para você, porque mesmo que a gente não torne consciente, a dor está ali. E o passado que você adia, essa frase para mim, ó, faz todo sentido. O passado que você adia te visita todos os dias. Então, por mais que você não olhe para a ferida, por mais que você não quer olhar para isso, por mais que você quer manter aquilo escondido, aquilo vai te assombrar vez ou outra. Então, não olhar para si faz você reviver uma dor por diversas vezes, reviver aquela dor e você não sabe de onde vem. Por isso que o caminho é tornar consciente. E a partir de maio de 2020 eu comecei a me aprofundar principalmente, né? A tornar consciente as minhas feridas, a me curar de mim mesma. Porque por mais que eu tive apoio de profissionais incríveis e maravilhosos que eu gosto de enaltecer o tempo todo, só depende da gente. E é o que eu falo para as minhas clientes, para as minhas alunas, só depende da gente se curar. Porque o profissional, ele tem todas as ferramentas para te ajudar, mas ele não pode fazer por você. A partir do momento que você toma as rédeas, a partir do momento que você pega o controle da sua vida, claro que com a ajuda, com o caminho que o profissional te mostra, né? Porque o profissional tá ali para te mostrar o caminho, só que quem pode dar o passo é você. Quem pode decidir, determinar é você. Então foi o que eu fiz. Eu me decidi que eu queria transformar a minha vida. Eu falei: chega de ser vítima, chega de ser coadjuvante. Quem manda nessa sou eu. Foi o que eu falei para mim mesma. Chega de ficar esperando acontecer, chega de ficar fazendo um carinhozinho em mim, porque antes disso, eu fazia um carinhozinho em mim. Eu praticamente pedia desculpa por existir. Eu me escondia, eu não acreditava, eu tinha medo, na minha cabeça eu tinha diversos planos para fazer e acontecer. E na hora de agir eu me sabotava. Será que isso acontece com você também? De se sabotar? De ficar esperando a oportunidade especial cair do céu? Meu amor, a única oportunidade especial que vai ter na sua vida é o agora. É como eu sempre falo, o nosso ponto de poder está no momento presente. Não adianta eu ficar sentada esperando cair do céu. Até para Deus agir na nossa vida, a gente precisa ter a ação em conjunto. Porque eu acredito que Deus age através das pessoas, e principalmente através de nós. Então a gente tem que abrir espaço. Quantas tralhas velhas existem dentro de você que você fica amontoando isso e deixando aquilo te consumir? Quantas tralhas você guarda que você não abre espaço para o novo acontecer? Dois corpos não ocupam o mesmo lugar. Então, se a gente fica com um monte de lixo dentro da gente, que são os pensamentos limitantes, as crenças, as limitações, as conclusões, as verdades absolutas, a gente não está aberto às infinitas possibilidades. E a partir daquele momento, a partir do momento que eu comecei a tornar consciente as minhas dores, as minhas feridas, comecei a tornar consciente o que me travava, a gente só pode mudar algo na nossa vida quando a gente torna consciente. Eu só sei mudar aquilo que eu sei que existe.
Só tenho esse poder quando eu sei da existência. Então, fazer esse rastreio, olhar para as dores, olhar para o seu passado, para ressignificar a sua história. Por exemplo, bastante gente vem me falar assim: Mari, inclusive na última caixinha que eu abri, Mari, eu sei o que eu tenho que fazer, eu sei que eu tenho que falar, eu sei que tem que abrir o stories, mas eu não consigo, eu travo. Então, da onde vem essa trava? Da onde vem esse bloqueio? Da sua história, das crenças que você adquiriu, da sua falta de confiança em si mesma. E isso fica impresso no nosso corpo, nas nossas células. E em cada célula nossa tem uma fagulha da nossa consciência. E a gente deixa de ser quem a gente é na essência para viver essa mentira, para viver essa máscara, se escondendo, fazendo um carinhozinho, ficando onde está confortável. Eu postei hoje no story respondendo uma pergunta sobre o navio, né? Ancorado. O navio não foi feito para ficar ancorado, foi feito para navegar. Você está mantendo o seu navio ancorado ou você está indo navegar? E a partir daquele momento eu escolhi navegar. E conhecendo mais o mundo das terapias, eu já me interessava bastante sobre a quântica, né? A ciência quântica, sobre espiritualidade. Inclusive, falar sobre espiritualidade para mim é algo muito legal, que a minha equipe falou, não fale sobre religião, mas, né? Como eu estou falando quem é a Mari, não tem como eu não falar sobre isso. Eu caminhei por diversas religiões e nunca me encaixava 100% em nenhuma, apesar de achar todas lindas na essência. Para mim, todas as religiões são lindas na essência. Mas por que eu não me prendia a religião nenhuma? Porque eu não aceito que as pessoas digam para mim o que eu tenho ou o que eu não tenho que fazer. Para mim, eu acredito nas leis universais, na bondade e na fé, mas sem esses dogmas, sem o medo. Porque a religião, e isso estudando história, eu sempre amei história. Estudando história, a gente consegue ver que a religião ela quis manipular o ser humano através do medo. Lógico, porque principalmente, né, o catolicismo na história mundial, eles queriam adquirir riquezas, eles tinham o poder, né, até nos governos da época, e precisavam manipular as pessoas, e aí foi criando medo. E isso não sou só eu que estou falando, até Padre Fábio fala, Padre Fábio de Mello. Então, para mim, todas as religiões, na essência, são maravilhosas, mas eu não conseguia me encaixar, por quê? Porque vira e mexe o ego das pessoas tentam manipular o outro para querer sobressair. E eu não queria viver do ego, né? E aí eu fui estudar sobre espiritualidade, estudar sobre ciência quântica, estudar sobre as ferramentas energéticas e sobre a terapia. E falar sobre autoconhecimento para mim empodera não, num nível que eu nem sei te explicar o quanto, é só vivendo para saber. Porque quando a gente se conhece, quando a gente conhece as nossas luzes, conhece as nossas sombras, né? Porque o quanto que a gente evita olhar para as sombras. Porque nos foi ensinado que a gente não pode sentir raiva, a gente não pode não gostar, que a gente não pode ir contra, principalmente para as mulheres, né? Se comporta como uma mocinha. E aí a gente anula tudo que a gente está sentindo. E o quanto que isso te desempodera. Então, o autoconhecimento é você tornar consciente as suas luzes e as suas sombras. E foi o que eu fiz naquela época, tornei consciente. Porque quando eu sei quais são as minhas sombras, quais são os meus defeitos, entre aspas, né? Porque tudo depende do ponto de vista, isso não pode ser usado contra mim. Às vezes a gente tem medo, né? Ou inseguranças, ou falta de confiança, por quê? Porque a gente não sabe 100% quem a gente é e tem medo do que o outro vai pensar e se desempodera e não aparece por conta disso, porque a gente não se conhece. Só que quando a gente se conhece, quando a gente torna consciente o que a gente é bom, o que a gente não é bom, o que a gente tem qualidade, o que a gente tem de defeito. Quando a gente torna consciente tudo isso, isso para de ser um monstro, isso para de ser arma contra nós mesmos. Será que você sabe realmente? Será que você tem clareza na sua cabeça sobre o que você é bom e o que você não é?
Porque às vezes eu me pegava querendo, né? Principalmente no começo, querendo fazer tudo, querendo abraçar o mundo. Quando eu entrei no meu primeiro curso de terapia holística, lá tem diversos módulos de terapias e todas são muito boas. Mas tinha coisa que não ressoava com a minha energia, que não era para mim. E aí, eu ia ficar quebrando minha cabeça, não ia me formar porque queria que tal curso desse certo. Eu tive que me conhecer o suficiente para saber o que funciona e o que não funciona para mim. Quando a gente se conhece o suficiente, a gente para de querer comprar as verdades do outro, querer fazer, porque cada um tem um interessante ponto de vista. E às vezes eu tô querendo comprar a verdade do outro, tentando me encaixar em uma caixinha, tentando me encaixar em um padrão, e deixo de ser quem eu sou na essência. Será que você não está vendo que alguém fala que os gurus, né, da vida, que isso é certo, que isso é errado, e aí você está tentando seguir os passos da mesma pessoa, sendo que aquilo não ressoa para você, aquilo não faz parte da sua essência? O quanto de verdade você está comprando do outro em vez de se perguntar? Se questione a todo instante. E aí, como é que eu comecei? Eu comecei a me interessar bastante por esse conteúdo, fui estudar, fui adquirir conhecimento e estudei muito. Fiz curso de terapia holística, fiz curso de barras de axis, fiz curso de facilitadora de desprogramação neurobiológica. Só que conhecimento sem prática não serve para nada, né, gente? E aí eu, principalmente no ano passado, queria consumir muito, e fez parte, né? Foi um degrau que eu passei, foi um ciclo, e não agia por medo, por insegurança. Hoje me mandaram na caixinha: quero ter mais clientes, mas não confio no meu potencial, alguma coisa assim. E eu me vi naquela pergunta há uns anos atrás, eu era muito assim. Eu não acreditava no meu trabalho. E quando eu não acredito e quando eu não estou segura, eu não vou ter clientes. Porque a minha energia vai estar afastando. O nosso primeiro meio de comunicação é a energia. Não é o que eu estou falando, não é o que eu estou vestindo. Claro, tudo comunica. Tudo comunica. Mas o primeiro é a energia. As pessoas se conectam com a energia do outro. E se a minha energia estava desacreditando de mim mesma, inconscientemente eu ia afastar os clientes. Porque eu não confiava no meu trabalho. E aí eu tinha medo e insegurança. E inconscientemente eu pensava: se eu tiver cliente, eu não vou saber o que eu vou entregar, apesar de todo o conhecimento. Isso lá no começo. E aí a minha energia afastava os clientes, eu não atendia. Aí racionalmente eu pedia para o universo e eu tentava por todos os meios, racionalmente. Inconscientemente eu afastava. Quando eu comecei a ter clareza sobre o que eu faço e o que eu não faço, sobre o que eu posso oferecer e o que eu não posso, sobre o que eu posso fazer pela minha cliente e o que eu não posso, o que eu posso fazer pela minha aluna e o que eu não posso. Aí sim começou a dar certo. Quando eu comecei a ter clareza, por exemplo, da minha consultoria que eu dava antes de fazer o curso, né? Eu atendia. No começo, eu comecei a oferecer consultoria e não atraía consultoria, não. Eu oferecia mentorias, mini mentorias, e não atraía muita gente por causa desse medo. Quando eu tive clareza de como seria do passo a passo da minha consultoria, eu começo a consultoria de tal forma, daí dependendo de como, né, conduzir, como as necessidades do cliente vai ser de tal forma, e comecei a ficar segura. E se não tinha cliente para atender, eu ia me atender. Não tive cliente, vou me atender. Vou abrir espaço na minha agenda para poder chegar a cliente. Porque se eu tô com a minha agenda inteira lotada de outras tarefas, né? Tem muita gente que fala, eu tenho muita coisa para fazer, mas quero ter espaço para o cliente. Abra o espaço. Porque se você está atarefada com muitas tarefas, sem tempo nem para você, você não vai atrair o cliente. Porque não tem espaço para chegar, o universo vai tentar colocar na lacuna e não vai ter espaço para chegar. E aí eu comecei a ter clareza
e ter tempo para os meus atendimentos. E isso requer um trabalho de autoconhecimento. De novo, para saber suas luzes e suas sombras, o que você pode fazer, o que você não pode. E aí fui trilhando. Só que eu não ia ter clareza de tudo isso se eu não agisse. Se eu não desse o primeiro passo lá atrás, mesmo com medo, mesmo sem clareza, mesmo sem o material correto. Quando eu comecei no Instagram, eu não sabia como funcionava, eu não sabia de estratégia, eu não sabia de nada disso. E comecei fazendo um vídeo por semana, né? Eu já tinha a ideia, procrastinei durante um mês, a minha terapeuta até me deu uma chineladinha na época. Ela falou, eu já sei quando você vai começar, você vai fazer uma live comigo. Aí eu, misericórdia, tá até salva a live, até hoje no perfil dela, depois eu mostro para vocês no Stories. Fui fazer a live com ela justamente para falar de mim, sobre o meu processo, que ela foi quem me direcionou. Ó, a Paula fez uma pergunta. Essa pergunta, minha filha, você leu aqui da minha cabeça. Você tinha medo de colocar valor no seu trabalho? Pra caramba, Paula. Pra caramba. Só que eu tenho a resposta de como que você vai mudar isso. Vou te contar. Foi o seguinte. Eu fiz um curso de barras de Axis, que é uma ferramenta que eu atendia. Não estou atendendo porque ela é presencial. Fiz esse curso em outubro, se eu não me engano, do ano passado. As sessões de barras, normalmente, é de R$ 200 para cima. Eu pagava isso e não tinha problema em pagar para ter a sessão para mim. Quando eu fui cobrar, eu cobrava 50. 50 reais. Eu pagava 200 para outros profissionais e cobrei 50. Sabe o que quer dizer isso? Que eu não acreditava no meu próprio valor. E eu, como eu trabalho com chakras, eu achava que dinheiro tinha ligação com o chakra básico, que é o nosso chakra terreno, né? Que é o nosso chakra que é ligado à vida material. Durante uma jornada de autoconhecimento que eu fiz, eu entendi que eu não conseguia cobrar por problema no meu chakra do plexo solar. O chakra do plexo solar diz muito sobre o nosso próprio valor, sobre a nossa própria autoconfiança. Então, o meu desequilíbrio era aí. Eu não confiava em mim, por isso que eu achava que as pessoas não podiam pagar pelo meu serviço. Por quê? Porque eu não tinha clareza do que eu oferecia, do que eu não oferecia. E quando eu não tenho clareza, eu não transmito com clareza. E aí eu não cobrava o que realmente valia, né? Porque a sessão de barras vale R$ 200. E eu cobrava 50. Até que teve uma vez, quando eu fui fazer o meu primeiro curso de desprogramação neurobiológica, que é outra ferramenta que eu atendo. Eu paguei 350 na sessão com a terapeuta, né? Com a desprogramadora. E aí eu falei, eu senti que eu tinha que fazer o curso, eu já contei essa história várias vezes, senti que eu tinha que fazer o curso, fui fazer. Aí eu falei, vou atender com essa ferramenta, mas vou cobrar... Quanto que eu pensei? Vou cobrar R$ 200, não vou cobrar 350, porque 350 quem cobra é a Carla. Carla foi minha professora. Quem cobra é a Carla. A Carla, né? Comecei a endeusar a Carla na minha cabeça e falar, eu vou cobrar menos, porque eu ainda tinha problema de enxergar meu próprio valor. No curso de desprogramação neurobiológica, o canalizador da ferramenta diz que a gente tem que cobrar 350, é o valor mínimo. Foi um tapa na minha cara, né, minha gente? Por que que eu estava me desvalorizando e colocando valor em outra pessoa, em vez de confiar no meu poder pessoal? Então, esse chakra diz muito sobre a gente acender, é o fogo interno do nosso poder pessoal. Está diretamente ligado com o valor que a gente dá para o nosso trabalho. É o valor que você dá para você mesma. Então, trabalhar sua autoconfiança para você conseguir cobrar pelo trabalho que você faz, sem contar dinheirinho no bolso dos outros, porque era o que eu fazia. Eu pensava assim, coitado, não vai ter dinheiro para me pagar. E ficava contando moedinha no bolso dos outros. Não, mas eu não vou falar meu valor, porque a pessoa não vai ter dinheiro para me pagar. E aí só aparecia pessoas que realmente não tinham dinheiro para me pagar. E eu ficava com dó, fazia mais barato. E aí vira um ciclo.
Porque eu acreditava que as pessoas não iam ter dinheiro para me pagar. E tudo aquilo que a gente acredita se torna verdade absoluta no nosso mundo. E aí, consequentemente, eu só atraía as pessoas que não poderiam me pagar. E isso vem de uma crença de escassez. Então, está diretamente ligado ao valor que a gente dá para nós mesmos. E aí, eu tive coragem de cobrar o meu valor. E sabe o que aconteceu? Porque eu pensava assim, não, eu vou cobrar menos para poder ter mais cliente. Aí não tinha cliente. Aí tem gente que pega, cobra menos, coloca, né? Igual as pessoas que colocam promoção a todo instante. Se eu vejo, né, no Instagram, que eu trabalho com Instagram, se eu vejo que no Instagram todo instante está colocando promoção, não tem aquela demanda da exclusividade, da oferta limitada. Porque eu sei que se eu voltar semana que vem, vai ter promoção de novo. E aí a nossa mente tende a procrastinar, a deixar para depois. Quando eu aumentei o meu preço, eu consegui mais pessoas. Porque eu estava dizendo para o universo que eu sabia quanto eu estava valendo. O meu trabalho vale tanto. E aí eu estava me reconhecendo e honrando o meu trabalho e honrando a minha ferramenta e honrando as horas de estudo, honrando o meu tempo e principalmente me honrando. Porque se aquela pessoa quer uma coisa e eu tenho essa coisa, é uma troca. Dinheiro é energia de troca. Eu tenho a solução. Você, né, a cliente, tem o dinheiro. Vamos trocar. O dinheiro é energia de troca. Então, parem de dar valor apenas para o dinheiro, endeusar o dinheiro, enxergar ele como solução ou problema. E comece a colocar valor no seu trabalho, em você mesma. Por exemplo, eu não sei qual que é a sua profissão, né? Mas a Bárbara falou, a Bárbara, eu sei a profissão dela, ela é assessora, inclusive noivinhas, noivinhos, quem vai casar, quem vai fazer festa, procura a Bárbara. E a Paula, eu não sei com que ela trabalha, mas o quanto de dinheiro vocês investiram no curso que vocês fizeram? Seja uma faculdade, um curso online, qualquer coisa. Ou o quanto de dinheiro vocês investiram para adquirir o conhecimento que vocês têm? Outro fator, o quanto do seu tempo você investiu para ter aquele conhecimento? Outro fator, o seu dom. Porque não é só o conhecimento de cursos. É como você faz. Então, se posicionar para o mundo como oferta única. Ninguém atende do jeito que eu atendo. Existem milhares de desprogramadores neurobiológicos. Existem milhares de terapeutas holísticos. Mas hoje em dia eu sei que ninguém faz o trabalho que eu faço. Porque é desse jeito que eu tenho que me posicionar primeiro para mim mesma. Antes de me posicionar aqui para vocês. Porque eu poderia chegar aqui para vocês e antigamente, né, quando eu não acreditava em mim, e falar que eu acreditava no meu trabalho. No começo. Só que não era verdadeiro. E a pessoa, mesmo que ela não perceba racionalmente, ela capta essa segurança. Ó, a Paula também é terapeuta holística. Maravilhosa. Parceira, estamos juntas nessa área. Então, sim, por exemplo, você que é terapeuta, Paula, quando você não tiver cliente, quando você não tiver agenda, se atenda com a ferramenta que você trabalha. Se atenda. Aplique em você a técnica que você faz. É muito importante a gente ser o nosso primeiro cliente. Falei para a Bárbara também. Monta como se você tivesse uma cliente aquela hora, mesmo que não tenha. Monta. Ensaia um atendimento. Aí você vai estar declarando para o universo que você está aberto a receber aquilo, porque você vai se sentir pronta. E outra coisa que foi muito claro para mim, começar com o que eu tinha. Eu falei para vocês que eu não tinha estratégia, eu não sabia como trabalhar no Instagram. Eu fiz faculdade de rádio, TV e internet, mas
Na época eu estudava muito mais voltado para TV, trabalhei na TV também, mas eu comecei com o que eu tinha. Eu comecei, é que não tá aqui o abajur agora, mas era um abajur com luz normal, luz branca. Gravava um vídeo por semana. Tá, se vocês rolarem meu IGTV, tá lá. Um vídeo, tem até uma série, começo de uma jornada, alguma coisa assim. Um vídeo e postava. Demorava para gravar. Era um vídeo, sei lá, de 5 minutos ou menos, e demorava, porque eu não tinha prática. E aí eu me julgava, cobrava um perfeccionismo, apagava, gravava de novo, não confiava. E fiz com o que deu. Fiz com o que deu. Comecei. A partir do momento que eu começo adquirindo experiências, com medo, com limitações. Só que eu fui adquirindo experiências, e quanto mais experiência a gente adquire, a gente expande. Com certeza, daqui a um tempo, quando eu olhar para essa live, eu olhar para o meu conteúdo, eu vou falar: expandi muito mais, poderia ter sido melhor. Mas é uma fase da minha jornada. Igual quando eu pego hoje os vídeos que eu gravava em agosto do ano passado e falo, caraca, quanto eu mudei, quanto eu evoluí na minha maneira de falar, no meu conhecimento e tudo mais, na minha própria segurança. Então, o que está faltando para começar? E principalmente se empoderar de si. E é isso que eu quero deixar muito claro na live de hoje. Eu só comecei a prosperar quando eu me empoderei de mim mesma. Quando eu tive claro para mim mesma o que eu podia e o que eu não podia fazer, porque é o que ressoa com a minha energia do momento, o que eu posso e o que eu não posso entregar, o que eu sou e o que eu não sou, minhas qualidades, os meus defeitos. Ter muito claro, ter clareza em quem a gente realmente é na essência, sem essas máscaras de dores, sem essas máscaras de feridas, sem essa desvalorização, sem essa falta de confiança. É você ter claro para você a sua história, pegar o controle da sua vida e comandar e parar de ficar sentado esperando a vida acontecer. Parar de ficar colocando 1.001 pessoas como prioridade na vida e começar a se colocar. E, de novo, eu vou fazer uma pergunta que eu sempre faço. Quem é a pessoa mais importante do mundo para você hoje? Se a resposta não foi você mesmo, tá errado. Se empoderar do amor próprio. Se empoderar e ser a prioridade na sua vida, porque as pessoas só vão enxergar o seu valor quando você mesmo se valorizar. As pessoas só vão te enxergar como potente, com a potência que você é, quando você se valorizar. Parar de ficar sentado esperando acender uma luz, esperando a oportunidade perfeita. Se eu tivesse esperando a oportunidade perfeita, eu não ia agir. Se eu tivesse esperando o momento certo, não existe. Não existe o momento certo. E tudo que você pensou agora de limitação, que todas as justificativas ou desculpas para não agir são o que eu disse, desculpas. Eu sempre falo para as minhas alunas, eu sempre falo para as minhas clientes, a única desculpa que eu aceito é eu não quero. Fora isso, é tudo mentira. A minha mãe, o meu pai, o meu papagaio, o meu cachorro, o tempo, a crise, a pandemia, é tudo desculpa. Quem quer, faz. Quem quer, dá um jeito. E foi o que eu fiz. E foi o que eu quero que vocês façam. O externo existe sim. O externo interfere sim. Mas tudo depende do ponto de vista. Tudo depende da maneira que eu olho para o externo. Porque eu sou como se fosse a câmera. O que eu estou focando? O que eu quero que expanda? Tudo aquilo que eu foco expande. Tudo aquilo que eu dou significado se torna real no meu mundo. Só tem significado aquilo que você dá significado. É aquilo, né? É clichê falar, mas é aquilo de olhar para o copo meio cheio, meio vazio ou na metade. É uma escolha.
Desde o momento que a gente abre o olho de manhã até o momento que a gente fecha o olho para dormir, a gente tem quantas escolhas na nossa vida? Cada escolha que você faz é um rumo que você toma. E a todo instante a gente tem esse poder de escolher. A todo instante. Então, o que você escolhe hoje? Ficar sentado esperando acontecer ou fazer acontecer? Ficar sentado esperando a oportunidade perfeita ou agir? É o poder da ação. As coisas não caem do céu. E quando a gente está preenchendo esse espaço com o passado, com tralhas, com crenças, a gente não tem espaço para o novo chegar. É fazer essa faxina mental mesmo, e foi o que eu fiz. Para aí sim abrir espaço para novas consciências, para novos caminhos, para novas oportunidades, para as possibilidades. Existe, vamos supor que eu estou nessa visão, existe 360 graus de possibilidades de visão para ampliar, para viver. Enquanto eu estou olhando para cá, o mundo está acontecendo aqui, ó. Aonde a gente está escolhendo focar? Será que não chegou o momento de você abrir os seus olhos para outras possibilidades e parar de concluir o que é certo ou o que é errado? Lógico, respeitando seus valores, respeitando a sua essência, mas se abra para o novo. A minha vida só está acontecendo porque eu agi, porque eu escolhi arriscar, porque eu escolhi dar passos, e eu escolho muito mais o universo. Eu não escolho me manter no mesmo lugar. Se eu me mantenho parada, eu acabo regredindo, porque o universo inteiro está atualizando. Então, eu escolho agir a todo instante. O que eu posso fazer hoje que eu ainda não considerei para expandir? O que mais é possível que eu ainda não considerei? É ficar nessa pergunta para as possibilidades aparecerem na vida, sem concluir como as coisas devem chegar para você. Quando a gente conclui, a gente fala, é isso, pronto e acabou, a gente só tem essa possibilidade. A gente não tem mais formas do universo nos surpreender. Entende? Bom, pessoal, essa foi minha breve história. Essa foi um pouquinho de quem eu sou, do que eu acredito, porque eu acredito que as possibilidades estão abertas para todo mundo. Se uma só pessoa consegue, todas as pessoas conseguem também. E não existe limitação. A limitação é a mente quem cria. Então, bora expandir, bora prosperar. Hoje, não sei se... Eu acho que ainda está aberto. Não sei, a minha equipe não me falou até que horas vai ficar aberto. Acho que é até meia-noite, mas não tenho certeza. Mas o meu curso está aberto. É até hoje, isso eu tenho certeza. Não sei até que horas, mas o meu curso a gente abriu hoje para as últimas vagas, para desbloquear a mente. Então, quem escolher ser meu aluno ainda dá tempo por esse valor de 297 ou de R$ 29 por mês em 12 vezes. Então, ainda dá tempo. Quem ainda escolher transformar a vida ainda em 2021, né? Depois eu não sei quando eu vou abrir, mas com certeza vai ser por um valor maior, vai ser pelo dobro, se eu não me engano. Minha equipe que sabe, não sei ao certo do preço. Mas é o que eu digo, quanto custa a sua paz, quanto custa a sua valorização pessoal. Quem quiser dizer sim para si mesmo, aproveite essa oportunidade, porque ela vai ser única, de desbloquear a mente, as emoções, rumo à autocura, que é o que eu prego, né? Então, tá bem bacana. Já fiz mentoria com algumas das meninas que ganharam e tá sendo uma jornada bem bonita. Quem quiser participar ainda dá tempo até hoje. Depois, só outro dia por outro valor, entendeu? Então é isso, pessoal. Boa noite, gratidão a todo mundo que participou, gratidão a quem assistiu, a quem entrou. A live vai ficar salva se você gostou, se você quer compartilhar com alguém ou assistir novamente, entra lá no meu IGTV, tudo bem? Beijão, pessoal. Espero ter inspirado você também a agir na sua vida. Bora levantar na cabeça da cadeira e fazer a vida acontecer.